no meu ponto de vista, 3 de maio de 2015, foi o dia que o jornal Imparcial se apequenou. O dia que o jornal Imparcial se agachou para o governo, que mostrou todo o seu governismo. Nunca pensei que o Imparcial fosse mostrar tão descaradamente o seu lado governista. Eu nunca pensei que um jornal como o Imparcial fosse tomar uma medida dessa a mando do Palácio. Colocar numa capa de jornal, deputada Adilásio, onde tem tantas manchetes importantes de coisas que andam acontecendo no nosso Maranhão, e colocar não só o fato em si, nem que fosse verdade. Eu acho que eu não merecia uma manchete do Imparcial. Mas o Imparcial colocou uma mentira. O Imparcial colocou na sua capa um fato inverídico. O Imparcial não agiu como age o bom jornalismo. O jornal Imparcial ontem, e aí eu não tiro a culpa do governo, que passa a imagem de que é o correto, fizeram uma auditoria que a gente sabe para que foi, fez uma auditoria para perseguir inimigos políticos. Eu nunca, até hoje, eu nunca tinha dado, deputado Adriano, a importância para esse fato do helicóptero. Sabe por quê, deputado Adilásio? Porque quando o fato é mentiroso, a gente acha que ele não vai para frente. Eu achava que eu tinha coisas mais importantes para tratar nessa tribuna do que ficar me defendendo de algo que eu não fiz. Porque eu não utilizei helicóptero da secretaria para fazer campanha eleitoral. E eu não vou mais admitir que essa história siga adiante. Eu não vou admitir que o governo tente me calar, achando que isso me intimida. Porque quanto mais eles fazem isso, mais a minha vontade de ir contra eles. Mais a minha vontade de mostrar o desgoverno deles. Então, se pensam que vão me calar, eles não vão conseguir, porque maior será a minha vontade de mostrar, de escancarar esse governo. Eu queria primeiro começar, sempre falam em provas, às vezes a nossa palavra já não vale. Vale? Posso utilizar o tempo da liderança, presidente? Às vezes a nossa palavra ela não é suficiente, porque fica a minha palavra contra a palavra do outro lado. A mentira já começou com o voo de São João dos Patos. Começou quando disseram que no dia 16 de setembro eu fiz um voo São Luís-Coroatá. Impossível eu ter feito um voo São Luís-Coroatá se eu estava nesse evento, dia 16 à noite, do Michel Temer, do candidato Lobão Filho. Vou mandar distribuir, está aqui as minhas fotos. Impossível esse voo ter sido feito por mim. São Luís-Coroatá, às 19h05. Completamente impossível. Depois, que é uma ligação, não é o voo Coroatá, deputada Adilásio. O voo que interessa é um voo Coroatá-São João dos Patos. Ou seja, eu saí de Coroatá e fui para São João dos Patos. É essa a lógica que o governo diz. E que eu estava na aeronave, deputado Antônio Pereira, que sofreu pane. Eu, desde o início, disse que eu nunca estive naquela aeronave que sofreu a pane.
eu falei isso desde o começo. Eu não estava no helicóptero com prefixo PTHZP. Primeiro, porque esse prefixo não era geralmente o helicóptero que eu usava na campanha. Embora eu pudesse, pelo meu contrato, utilizar qualquer aeronave da PMR, que era a única homologada para esse tipo de serviço aqui no Maranhão, não era eu. E aí, todo mundo dizendo que eu estava na aeronave. Eu tenho aqui, e isso depois podemos aprofundar, toda uma conversa. E aí eu já vou para uma coisa muito pequena, mas que às vezes é necessário para provar para as pessoas. E vou ter que expor, deputado Antônio Pereira, até a vida pessoal da minha família, como um grupo de WhatsApp. O meu pai, toda vez que ele pousava e toda vez que ele chegava, ele colocava no grupo da família. E nesse dia, as conversas aqui relatam o horário que ele saiu, às 7h55 de São João dos Patos, que eu não estava presente. Tem o horário que eu cheguei em São Luís, às 9h28 da manhã, onde eu botei cheguei em São Luís, e pergunto, você já chegou, pai? E ele não responde. Está aqui. Aí começa todo o desespero meu e da minha família atrás de notícias do meu pai. Meu e das minhas irmãs. Quando meu pai dá notícias, às 11h08 da manhã. E depois eu, numa conversa sozinha com ele, sem ser no grupo da família, onde ele disse que eu preciso ter mais calma e tudo, me disse que andou de trator numa fazenda que ele pousou, que tinha um desses telefones rurais. Então aqui, deputado Antônio Pereira, relata todo esse dia que eu não estava presente. Depois vou ter que distribuir a minha conversa, deputada Graça Paz, pessoal com a minha família, para mostrar que isso é um fato que não existe. Porque eu sempre disse que eu não estava nesse voo. Eu sempre falei e sempre tive muita certeza de que isso não fosse para frente, porque era mentira. Não vão conseguir colocar a mim algo que eu não fiz. Eu sempre falo aqui nessa tribuna, eu jamais serei igual àqueles que combato. Eu jamais serei igual àqueles que condeno. Então, Flávio Dino, com o seu governo, podem fazer a CPI que quiserem, que não vão encontrar nada, mas vão fazer CPI, se for para investigar os 42 deputados desta casa. Se é para fazer uma CPI, deputado Fábio Braga, que faça para investigar os gastos de campanha eleitoral dos 42 deputados. Aceito e não o desafio. de uma deputada que bate no governo. Então, eu acho que precisamos ter mais respeito pelo papel de oposição. Eu acho que o governo precisa entender que ele vai ter oposição, quer ele queira, quer não. E ele vai ter que entender, presidente Humberto, porque eu não vou me calar. E eu não vou me curvar. E eu não vou me agachar, porque eu não aceito esse tipo de coisa comigo. Vão começar a me respeitar, porque eu não vou me agachar para o governo, nem hoje e nem nunca. Ou começam a respeitar o papel de oposição legítimo nesta casa, aprender a separar a Assembleia Legislativa do governo do Estado, ou a gente vai viver em crise aqui dentro. Eu, mais do que ninguém, tenho respeito por todos os colegas desta casa, mas não vou admitir esse tipo de coisa comigo. Se o deputado Marco Aurélio quer colher assinaturas para abrir uma CPI, eu sou a primeira a assinar a CPI que o deputado Marco Aurélio quer, desde que a CPI seja para investigar os 42 deputados dessa Assembleia Legislativa. As minhas contas foram aprovadas. Eu não usei das táticas que acham que usei.
Agora o governador precisa explicar o helicóptero que ele andou do Dedé Macedo, que depois é do Hospital das Clínicas de Teresina. Ele precisa explicar porque que a OAS doou para ele 3 milhões de reais, aquela empresa do Lava Jato, a troco de quê? Para fazer igual o Detran, que ele loteou ali o Detran, direcionando o dinheiro, praticando esse crime, que acham que vai ficar por isso mesmo? O governador compactuando com essa prática criminosa dentro do Detran e nunca tomou uma providência e ficou do lado daquele diretor que já devia ter sido exonerado? É esse o governo da transparência? É esse o governo da mudança? Que fica agora achincalhando e pagando jornal para ficar perseguindo os seus opositores? É esse o papel de um governador de Estado? É como sempre digo, o governador Flávio Dino, ele ainda não entendeu o papel que ele exerce. Ele tem que largar de querer ser oposição e ser governo e procurar realmente trabalhar. Esse governo, deputado Rogério, está há 4 meses e ainda não mostrou que veio. Violência atrás de violência. E aí, ele sempre vai buscar o passado para justificar os atos ridículos desse governo. A última agora, eu não ia, deputado Adriano, nem falar sobre isso, porque eu acho uma coisa tão pequena, sobre a festa de aniversário do governador. Acho que o governador tem todo o direito, deputado Edilásio, de fazer a festa no Palácio. De verdade, acho que ele tem o direito de fazer, desde que ele não condenasse tais práticas antes. E desde que Márcio Gerri... Deputada, o tempo está bem... Já vou terminar. Desde que Márcio Gerri não colocasse que foi feita uma vaquinha para o aniversário do governador. E depois vem o outro dizendo que o governador deu um cheque nominal e cruzado. O que é que está valendo? É a vaquinha ou o cheque nominal, deputado Rogério? Eis a pergunta que não quer calar. Então, eu acho que o governador realmente, ele precisa ter mais foco. Essa tática dele de achar que vai me intimidar aqui nessa casa, de que isso pode me fazer calar, pelo contrário, isso me dá mais ânimo, mais força para trabalhar contra ele, porque mostra mais ainda que ele não é uma pessoa que é para exercer tal mandato. Ele já mostra isso na administração e agora está mostrando isso como pessoa. Ou seja, agora ele quer tirar um mandato de uma deputada que foi eleita legitimamente para poder calar a voz. Ele quer mais o quê? Ele já tem quantos deputados aqui nessa casa? Os poucos que tem. Não está bom porque o normal, deputado Edilásio, era que isso fosse muito maior. Mas essas vozes estão incomodando o governo, incomodando demais. E a tendência, deputado Rogério, é só piorar, porque quanto mais ele faz um governo ruim, mais eu vou estar aqui nessa tribuna para ir contra ele. Muito obrigada a todos.